Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Hoje vamos continuar aí fazendo o balanço das eleições de 2012 em toda a nossa região metropolitana da Baixada Santista. E eu já faço uma pergunta, hein? Onde estaria a coroa do rei essa hora? Olha, eu, graças a Deus, sempre falei tudo o que penso, assumo tudo o que falo, tenho respeito por todas as pessoas, carinho, gratidão. Haja vista que várias pessoas passam e vão passar, continuar passando aqui no Conexão Metropolitana de todos os partidos políticos, seja A, B ou C. Aqui é um programa democrático, imparcial e só tem uma responsabilidade e um compromisso, somente com você, telespectador do Conexão Metropolitana. Então, quando eu falo, cadê a coroa do rei, né? Eu não estou xingando, maltratando, mas esse é um dos assuntos do tema de hoje que vamos abordar. Estou recebendo aqui meu amigo, posso dizer até um irmão que eu tenho, e eu sempre digo que nas poucos processos eleitorais que eu já passei, esse último foi o 7º processo eleitoral, o que me tirou de proveito, o que eu guardo de recordação desses processos eleitorais são os amigos que eu fiz e vou fazer nos próximos, se Deus quiser. E essa pessoa foi uma das grandes amizades que eu construí e que eu tenho até hoje, e é o meu amigo Mauro Haddad. Quero também ressaltar aqui um grande amigo, um grande irmão, que eu conheci na última eleição, na penúltima, em 2010, Dr. Nicola Magiota. Um beijo grande para você, Nicola, que é uma pessoa fantástica, mas tem um defeito, como qualquer um tem, é corintiano. Nicola, gravíssimo, né? É gravíssimo. Um beijo grande, Dr. Nicola. São algumas pessoas, porque após as eleições, quando você está naquele grupo, né, grupo acirrado, de disputa, todo mundo bate nas tuas costas, todo mundo é amigo, sai para comer pizza no final do dia, e depois acaba a eleição. Quando ganha, então, esquece, né? Então eu acho que a amizade está acima de qualquer coisa. E o Mauro é um grande amigo, eu tenho uma grande consideração pelo Mauro, pelo Nicola, Dr. Fábio Lopes, o meu amigo Dalto, enfim, eu não quero citar mais nomes, senão vou acabar esquecendo de alguém aqui. Bom, e aqui ao lado do Mauro, estou recebendo o filho da Dona Aurora. Dona Aurora, um beijo grande para a senhora, de coração. Fernando Wagner Chagas, o ícone da região metropolitana da Baixada Santista, cientista político, jornalista e um grande amigo, não tão diferente quanto o Mauro. O Chagas também, eu tenho ele como o meu segundo irmão, né? Eu tenho um irmão, meu segundo irmão, Fernando Wagner Chagas. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, Douglas, tudo bem, Mauro, um abraço a todos. Estamos aqui para discutir, né, tudo que ocorreu nessas eleições. Mas, antecipadamente, eu vou dizer que eu já quebrei a minha bola de cristal. Ela me enganou. Né? Me enganou. É verdade. Ó, para vocês verem que o Chagas é meu irmão, que ele ao invés de falar Milton Gonçalves, falou Douglas Gonçalves. Mas tá desculpado porque tá tudo em casa. E é irmão, sempre um erro que eu cometo, Mauro. É tanto contato com os dois, né? E o pior, nesse programa mesmo, eu chamei, na época da eleição, eu chamei o Milton Gonçalves de Douglas Gonçalves em pleno programa. Foi o quê? Propaganda subliminar? Não, foi um erro. Foi erro. É o contato com os dois. Eu não posso falar nada, porque eu sou o irmão mais novo, e minha mãe a vida inteira me chamou de Marcos. E pela atividade profissional, tal, muita gente me chama de Bruno. E aí eu morava num prédio que tinha um botequinho ali do lado, e um dos frequentadores assíduos ali do boteco me chamava de Renato. Caramba. Ô Renato, doutor Renato, tal. E minha mulher um dia falou assim: ô Mauro,
O cara vai te chamar de Renato. Eu falei, pô, minha mãe me chama de Marcos. Vou na rua, me chamam de Bruno. Eu vou cismar com um bêbado que me chama de Renato? Deixa o cara, pô. E aí eu chamava ele de Renato também. Fala, Renato, e aí? E nesse sentido, se você me permitir, rapidamente, estava participando de um programa de rádio, né? E estava o prefeito eleito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Eu fui durante muitos anos assessor de Paulo Gomes Barbosa. Estava o Paulo Alexandre Barbosa, que ainda não era prefeito, era deputado estadual. Nós estávamos nesse programa e o apresentador Fernando Chagas, e o Paulo, que a gente chama de Paulinho, né? Wagner. Aí chegou uma hora, o apresentador não aguentou. Você me desculpe, deputado, ele era deputado estadual. Não é Wagner, Fernando. Aí o Paulinho, o prefeito eleito na época, o Paulinho, né? Você vai me desculpar, mas ele é Wagner há muitos anos. Essa confusão de nome. Agora, se o Paulinho, o atual prefeito, né, que agora já foi eleito, se chamar de Fernando Chagas, Renato, Bruno, tá tudo certo. Vale qualquer coisa. Está eleito agora. Bom, vamos começar aqui esse nosso bate-papo, né? Eu sempre gosto de bater esse papo gostoso aqui com o Chagas, com o Mauro, pra gente fazer um panorama do que aconteceu nas eleições de 2012. Quero começar com o Mauro, que o Mauro ele gosta sempre de dar aquele chute na canela, né? Eu quero já começar com São Vicente. O que aconteceu em São Vicente, Mauro? Milton, eu acho que 16 anos de governo ligado ao PSB, a família França, acho que existiu aí um cansaço da população, né? A eleição do Caio a vereador já não foi da forma como eles imaginavam que seria, né? O Caio, que é uma pessoa jovem, um menino jovem que eu conheço, que é da cidade, mas acho que teve aí um cansaço, porque se a gente parar para analisar as duas eleições, dos vereadores, a grande maioria é PSB. Né, a chapa do PSB, lá o chapão que eles montaram, tal, teve muita eleição, mas o pessoal cansado, né, essas brigas do deputado Márcio França com o deputado Luciano Batista, vai, não vai, briga, não briga. Eu acho que a população demonstra esses períodos de cansaço na urna. Agora, Chagas, você acredita que a escolha do nome do Caio França foi o maior erro do Márcio França, se fosse um outro nome, como, por exemplo, o Sargento Barreto, que era o vice do Tércio, se fosse o candidato a prefeito, emplacaria em cima do Billy? Além da fadiga de material, vamos chamar assim, houve esse cansaço de 16 anos, e era justamente esse comentário que eu ia fazer, complementando o que o Haddad falou, né? A questão aí foi de estratégia. A estratégia, quando escolheu um nome, mesmo o Cláudio França, eu acredito que só de ter o nome França, para a população de São Vicente, pareceria o quê? Capitania hereditária. Então, eu acredito que poderia ter mantido esse grupo no poder se o nome fosse outro, desde que esse nome não fosse França. Nem Cláudio França, secretário de Finanças e secretário de Saúde do município de Santos, e principalmente o filho, né? O filho tem, como eu já falei, capitania hereditária, de pai para filho. Não vejo um voto no Billy, foi legítimo, merecedor, e o Billy conseguiu isso, aglutinar todo o descontentamento. O mérito do Billy foi isso, aglutinou todo o descontentamento de São Vicente, que era surdo, que se manifestava no barzinho da esquina, mas não era oficial, contra esse domínio da família França. E o Billy teve esse mérito, mas no meu modo de entender, o voto, neste caso, foi contra a família França, especialmente Márcio França. Agora, Mauro, o fato de não colocar uma terceira pessoa, né, no caso Barreto, ou alguém, como foi colocado o Tércio lá atrás, o Márcio teve receio de repente, tomar um passa-moleque e colocar uma pessoa que lá na frente poderia o trair? E tomar de vez a prefeitura? Mas aí, Milton, política a gente faz com palavra, né? Política a gente faz... eu acho que não existe um modo novo de fazer política. Acho que a gente tem que retomar um modo antigo de fazer política, que é aquela do fio do bigode. Política a gente faz com compromisso, né? Acertando e cumprindo. Palavra dada é palavra cumprida, né? Compromisso cumprido. Mas ainda existe isso, Maurinho? Existe. E acho que a gente tem que retomar e cobrar das pessoas esse retorno, né? Acho que se existe isso na população, existe na política. Por exemplo, vou falar aqui, o Chagas sabe bem.
deputado Beto Mansur, né, que eu tenho... Não votei nele, não sou correligionário, nada disso. Mas todo mundo fala que compromisso assumido com ele é compromisso cumprido. Né? Então a gente tem algumas figuras, todo mundo fala. Campos Machado, presidente do PTB, todo mundo fala, não, o Campos acertou com ele e tá feito. Então a gente tem que retomar esse modo antigo de fazer política, que é isso que o pessoal lá de casa quer, né? É assim que a gente vive na nossa sociedade. E acho que o outro erro lá em São Vicente foi assumir, desde o primeiro turno, uma eleição plebiscitária. Eram só os dois, no final tinha um outro candidato que desistiu, o partido colocou outro, mas que não conseguiu... Sumiu no processo eleitoral. Sumiu. Talvez ter colocado mais um outro candidato. Para dividir a oposição. Para dividir a oposição. São estratégias, é aquilo que a política nos dá dos números, né? A política tem um pouco de ciência, não é só a bola de cristal, que nem o Chagas falou, não é isso? Tem um pouco de ciência aí por trás desses números, dos quocientes, tal, eles assumiram já no primeiro turno uma eleição plebiscitária. E a estratégia, só complementando o raciocínio dos dois, né? Talvez ele tenha temido o efeito Papa em relação ao nome que você falou, Beto Mansur. Eu sei que o Beto Mansur está extremamente magoado com o prefeito Papa, por o prefeito Papa não ter retribuído aquilo que o Beto Mansur fez para o prefeito Papa. Não, e até para os telespectadores poderem entender melhor, né? A perda da prefeitura lá em São Vicente não foi só exclusivamente essa derrota do PSB, mais precisamente do rei, né? Ou ex-rei, Márcio França. Ele perdeu em Peruíbe com a Milena Bargieri e perdeu em Itanhaém com o Marcelo... Que era a favorita. Com o Marcelo Strama, que por 1.000 votos de diferença. 1.000 votos. 1.000 votos. Então ele... o estoque de Neusaldina da farmácia próximo da casa dele... Quando o partido dele é o que mais cresceu no Brasil, foi. Proporcionalmente, né? Não vamos hoje um dos grandes nomes aí para 2014 é o presidente nacional, Eduardo Campos. Faltou estratégia, amor. Eu acho que... não sei se é exatamente esse o termo de derrotado ou grande derrotado, mas quem perdeu, sem dúvida nenhuma, foi o PSB aqui na região. Sim, e o deputado Márcio França. Chagas, pedir licença a você, ao Mauro e ao telespectador do Conexão Metropolitana. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai continuar esse giro metropolitano, falando dos outros municípios, dos outros 8 municípios, em especial a nova Câmara de Vereadores da cidade de Santos. 21 vereadores a partir de janeiro de 2013. Não saia daí, voltamos já já. Sintramar Santos, Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral. Há mais de 90 anos defendendo você, trabalhador amigo. Você que pertence à categoria, filie-se. Com este ato, você fortalece ainda mais o sindicato. E com isto, sua entidade de classe poderá alcançar muito mais vantagens em benefícios. O Sintramar oferece a você assistência odontológica, jurídica, convênio com autoescola, colônia de férias e muito mais. No sindicato, o trabalhador tem apoio sempre. O sindicato cresce e amplia os benefícios a você, trabalhador. Avenida Conselheiro Nébias, 257, Vila Nova. Telefone 3226-1590. Sintramar Santos. Unidos seremos fortes. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o programa Conexão Metropolitana, hoje fazendo uma análise, né, das eleições de 2012, no último dia 7 de outubro. Só Guarujá, dos 9 municípios, terá segundo turno entre Maria Antonieta, atual prefeita, e o ex-prefeito Farid Madi. Estamos aqui recebendo hoje Mauro Haddad, meu amigo, e Fernando Chagas, cientista político, meu amigo do peito também. 2 grandes amigos para poder fazer esse balanço. Vou começar já com Guarujá, Chagas. Maria Antonieta e Farid, segundo turno.
Essa minha bola de cristal acertou, né? Era o único município que nós acreditávamos que teria segundo turno. E quase que eu erro, Mauro. Por mais um pouquinho não teria segundo turno. Pouquinho. Mas eu acredito que a Maria Antonieta continue sendo a favorita, não franca favorita, mas favorita para ganhar no segundo turno. Agora, não se pode desprezar as articulações políticas, e você sabe muito bem disso, Mauro. Articulação política. Agora, nessa semana, antes de recomeçar o programa eleitoral de rádio e TV, é uma semana importantíssima para se articular politicamente. Aquele que conseguir somar mais leva uma vantagem. Mas, neste momento, encerrada a eleição, Antonieta é favorita. Só que não pode se descuidar, porque o Farid, ele é um político hábil, bom articulador e pode ainda surpreender no segundo turno. Agora, Chagas, falando da Câmara Municipal de Guarujá, também teve uma grande reformulação. O presidente da Câmara não foi reeleito. É a maldição, né? Teve. Maldição. Agora, o que me deixou espantado foi um ex-vereador, que foi o chefe do Mensalinho, na época, eu não vou citar o nome, até para não dar muito ibope, né? E ele foi eleito vereador, vai assumir em janeiro de 2013. Pô, será que a população já esqueceu? O que acontece? A questão da ética, muitas vezes, ela não é levada em consideração. A eleição municipal tem por hábito separar as situações. Não é porque tem um padrão hoje no Brasil antiético, que em determinado município, um candidato que tenha qualquer, vamos dizer, deslize, ou pelo menos aparentemente um deslize, ele não possa ser eleito. Para mim, campanha fundamentalmente se faz com estrutura, recursos e estratégia. Principalmente para vereador. Se ele conseguir esses 3 requisitos, saber articular bem, independente de sua situação, ele tem chance de vencer. É lógico, fica muito mais fácil aquele que tenha, vamos dizer, uma passagem mais benéfica do que uma passagem maléfica. Mas nós temos que olhar principalmente para vereador, e caso a caso. Não dá para generalizar tudo. Mauro Haddad. Vou falar de Bertioga, porque eu sei que você gosta muito da cidade de Bertioga e gosta de parar ali no Pastel do Trevo para comer aquele pastelão. Pastelzinho, né? Pastelzinho. Caio Mateus, Mauro Landini disputaram ali, mas o Mauro Landini acabou vencendo, foi reeleito e com uma certa vantagem. O Caio estava praticamente ali, seria a segunda via, né? Mas não conseguiu. Como é que você faz a análise de Bertioga? Milton, o Caio era um vereador ali de primeiro mandato, muito bem avaliado, tanto que chegou bem, né, no final, foi perto de 2.000 votos a diferença ali em Bertioga. Mas o Mauro também teve algumas dificuldades no começo do mandato, mas é uma pessoa que querida em Bertioga, depois fez algumas mudanças no governo, conseguiu dar uma deslanchada, e a máquina é sempre a máquina, né? Não dá para desprezar a máquina administrativa da prefeitura nesse período eleitoral. Não estou dizendo que o uso da máquina, mas você tem ali uma rede de servidores, pessoas que estão trabalhando absolutamente legítimo, legal, sem nenhum tipo de problema, então quem está na máquina leva uma certa vantagem. Talvez essa tenha sido a grande surpresa, voltando aqui para Santos, né? Nós já vamos falar de Santos já. Mas até quero dar uma acelerada, porque nós somos escravos do tempo, né? Mas rapidamente, o Mauro se antecipa ao meu pensamento. Eu vejo que a sua bola de cristal ficou com ele. Eu juntei os cacos ali, deixa eu ver aqui o que o Chagas, qual o segredo. É o profeta Mauro. O oráculo. Nesse sentido, se você me permitir, eu até hoje não consegui, já quase 24 horas, não consegui entender como um prefeito que tem 70% de aprovação não consegue tornar, não digo nem levar mais para o segundo turno, tornar o seu candidato competitivo. Não, e aí, Chagas, já faço a pergunta para você. A máquina que ele falou, né, que foi usada, e claro, é legítimo, né? É legítimo. É legítimo. E a reeleição permite isso, né? Dentro dos parâmetros legais. A máquina em Santos, a máquina laranja mecânica não funcionou. Não funcionou. Aí eu tô com o Mauro, né? Como ele falou, 16 anos em São Vicente, e a máquina de São Vicente, 16 anos, estava já exaurida. Aqui também havia uma exaustão.
São 16 anos. O Papa tentou separar 8 anos de Papa e 8 anos de Beto, mas a máquina é interna. Interna. Ela estava muito cansada de 16 anos. Isso a gente não podia manifestar na época da eleição e a gente percebia que a máquina não estava com esses 16 anos, que eles entendem mal do que é um governo só. É um governo só. O pessoal via na rua e falava assim, mas o Papa Aquino, mas não é Beto, não tinha que ser Beto. O pessoal perguntava isso, né? A população hoje não é mais... o pessoal sabe, conhece, o acesso à informação, TV, internet. Hoje a realidade é outra, né? Santos tem uma classe média formada por formadores de opinião, né? O pessoal que lê seu jornal, que conhece a mídia forte, os programas, e uma certa confusão, né? Porque essa mesma máquina, há 2 anos atrás, estava trabalhando para o Paulo Alexandre e para o Beto Mansur, tá certo? E de certo modo, o Paulo Alexandre fez parte, o PSDB fez parte foi beneficiado pela máquina? Não, fez parte, tá certo? O vice-prefeito é do PSDB, que foi eleito vereador, o Kaká, a gente tinha secretário, o PSDB tinha secretário, participou do governo. O Paulo Alexandre, como deputado, participou muito do governo. Trouxe recursos para Santos, que até foi um motivo de discussão na TV, no meu modo de entender, desnecessariamente. E ali naquele momento desandou a campanha do Papa. E aí é aquilo que a gente fala, né, da estratégia, da estrutura. As pesquisas mostravam que a população não estava entendendo aquilo que estava sendo falado e eles continuaram ali naquela toada. Então aquilo que o Chagas falou da estrutura, da estratégia, conseguir conciliar tudo isso, e eu acho que foi uma dificuldade... Chagas, Ana Preto e Peruíbe, a filha do ex-prefeito, né? Isso, são duas filhas né? de 2 ex-prefeitos. A Milena não conseguiu se reeleger, a Ana Preto... É PTB, Ana Preto, né? PTB. Eu apostava na Bargieri, porque justamente pelo que o Mano falou, legitimamente a máquina acaba favorecendo. Acabou vencendo a Ana Preto e era um páreo duro, mas ainda havia uma pequena vantagem. Agora, eu vi também a administração da Bargieri boa. Não vi uma administração ruim, não. Foi uma das prefeitas mais atuantes dentro do Condesb. Todas as reuniões, eu posso dizer todas, não digo, mas de 100%, 90% de presença nas reuniões do Condesb na agenda. E só a presença, não é só a presença, claro, né? Participativa, uma luta no começo ela vinha com a filha recém-nascida, dava de mamar. Exatamente. E uma presença, uma luta grande dela para a saúde da cidade, saúde lá que na verdade ali pega toda aquela micro-região do litoral sul e o começo do vale, Pedro Toledo e Tariri. Criou lá o AME, brigou com o governador, eles construíram o hospital para depois... O mercado de peixe foi revitalizado. Por isso foi uma surpresa para mim, não uma grande surpresa como São Vicente, mas eu esperava que a Bargieri confirmasse o seu mandato. Marco Aurélio em Itanhaém, eu acho que também não teve surpresa. Ali estava aberto. Eu acho que está entregue em boas mãos da prefeitura. Paulo Viazovski conseguiu se reeleger em Mongaguá. Mourão, era franco favorito. Márcia Rosa também. Talvez o Mourão teve a coragem de fazer aquilo que o Márcio não quis fazer. Que se vem o Márcio conseguiria? Não, conseguiria. Sem dúvida. Inclusive, e se fosse para a reeleição do Roberto Francisco, seria muito difícil. Muito difícil. As pesquisas mostravam isso. Inclusive, nós chegamos a comentar se fosse o Márcio... O Billy seria o efeito Maria Antonieta em 2008? Parecido, só que com características diferentes, né? O Farid foi por um motivo. E no caso de São Vicente, eu estou plenamente com o Mauro. Foi um desgaste muito grande. Agora, eu vou te falar, hein? Eu não sei se tem diário oficial em São Vicente. Não tem. Mas deve ter algum órgão que sai lá as nomeações. Eu acho que vai faltar papel para exonerar, né, esses funcionários. Né? A imprensa vai agradecer. Haja papel, né? Esses atos são nos editais ou então publicados nos jornais de grande circulação. Porque são 33 secretarias. A Codesave está saindo gente pelo ladrão. Então, quer dizer, e eu acredito que o Billy, confio no Billy, né? E vou cobrar aqui no Conexão Metropolitana,
que o Billy realmente vá cumprir. E o Mauro tocou num ponto importante. A base aliada, o partido aliado e a base aliada... Não vai ser fácil, não. Isso. Ah, eu já acho que vai ser fácil. Nos vereadores? Ali eu fiz uma estatística, meu amigo. Ali, meu amigo, tem uma meia dúzia... Mas vai ter que enxugar a máquina, Milton. Ah, mas olha, vai por... eu não sou profeta e não tenho essa bola de cristal que você tinha. Mas ali, meu amigo... Pô, tem um vereador que foi eleito, que na campanha eleitoral dele, ele colocou assim na placa bem grande, agora é o número dele. Porque ele era de um partido, aí brigou com o Márcio, foi para outro, aí voltou pro PSB, aí voltou, saiu, agora voltou pro PSB para se eleger. Então ele colocou lá, agora é, porque tanto número que ele teve, né? Então ele colocou, agora é pro eleitor saber que o número dele era outro e não era o que os outros números que ele já teve. Bom, Câmara de Vereadores de Santos, 21 vereadores eleitos, 11 novos. Como é que você faz esse balanço da Câmara? Eu acho importante, não pela renovação por si só, mas uma resposta da sociedade de uma forma geral. Ela está querendo novos nomes, não está querendo renovação de idade. No caso aqui de Santos foi um prefeito novo, já em São Vicente não. Mas o que a população de uma forma geral queria? Queria alguma mudança. Mudança sem revolução. Esses 11 novos nomes é interessante para a Câmara dar uma oxigenada, novo sangue, e nós vamos ver como ela vai se comportar daqui para frente. Já que a Câmara, todas as câmaras de uma forma geral, devido a todos os escândalos que nós estamos vendo no Brasil, divulgado pela mídia, elas sofrem um desgaste natural. Mesmo quando ela tem uma presença ilibada, uma atitude ilibada, ela acaba sofrendo. Talvez com esses novos nomes dê uma oxigenada e nós teremos um novo momento na Câmara de Santos, embora 10 nomes ainda sejam antigos. O PT fez 3, né? Dois. O Stanislau, é isso? E o Adilson. O Adilson. Então, um grande partido, para minha surpresa, até estava comentando com o Mauro, fez 6 o PSDB. Eu, no máximo, contava com 5. Uma eleição histórica do PSDB. A gente estava conversando, o voto de legenda fez quase 8 mil votos de legenda, que deu condições de fazer esse sexto. Lá no começo da eleição eu imaginava que PSDB e PMDB, os dois partidos juntos, fariam 10, né, e foi realmente o que aconteceu, 6 e 4. O PMDB então perdendo cadeira, o PT diminuindo muito, né, um momento aí importante para o PT na cidade, de repensar, né, suas práticas, suas ideias. Tem que surgir uma nova liderança. Surgiu uma nova liderança. Você vê que o Adilson, que era o vereador, teve dificuldade, boa parte, né, ali da apuração não estava, né, e depois no final deu uma atropelada. O professor Reinaldo, que é um quadro histórico, foi meu professor, excelente vereador. Professor de História, foi meu professor de História. É uma perda. Por isso eu falo, a simples renovação, muita gente não melhora. O professor Reinaldo Martins é uma grande perda da casa. Sem dúvida. Naquele seu jeito, pouco ortodoxo, heterodoxo de fazer política, mas... a própria Cassandra, né, também não é vereadora dos meus sonhos, também não sou, mas acho que faz falta, tem que ter uma figura... Oposição mesmo, só os dois do PT, né? Porque o PMDB deve... Um vereador... O Furtado deve assumir até radical. Um papel, vamos ver o que vão fazer lá com o tratamento... animal, né? Mas o Furtado ele resolve fácil, ele solta os cachorros e tudo se resolve. Rapidamente, PMDB vem para a base. Disso não claro, isso é mole. Já na campanha já era base, né? Mas tudo bem. Isso é outro assunto que a gente tem outro programa. Senhor Mauro, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade. Leva um beijo grande para a Sofia. Levo sim. Tá bom? Chagas, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Leva um beijo grande para Dona Aurora. Com certeza. Bom? Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Não se esqueça, amanhã, 22h20, aqui na QTV, temos um novo encontro marcado. Tchau, tchau. Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana.